Maceió. E olha só, a Anvisa aprovou na última quinta-feira o primeiro autoteste de Covid-19 do Brasil. A gente está na linha com um advogado, especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa. Doutor Juliano, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação mais uma vez. Doutor Juliano, a gente consegue, então, achar já esses autotestes nas farmácias? Olha só, Flávia, a Anvisa, quando da aprovação semana passada, ela se manifestou no sentido de que essa logística, né, de distribuição e comercialização ficaria a cargo da própria empresa que recebeu autorização para poder comercializar o seu autoteste aqui no país. Então, não se tem notícia ainda concreta se eles já estão disponíveis nas farmácias, drogarias e estabelecimentos de saúde licenciados para esse fim. É importante a gente destacar aqui para quem nos ouve que ontem a Anvisa aprovou o segundo teste. Então, nós temos hoje no país 2 autotestes devidamente aprovados para serem comercializados e ofertados ao consumidor, e também, nesse mesmo período, ela rejeitou, ou seja, ela indeferiu os pedidos de registro de 6 outros testes. É importante que o consumidor, Flávia, fique muito atento a isto no momento dele adquirir esse teste. Porque os autotestes eles têm um regramento que a própria Anvisa preconizou para até proteger também a população em geral, né? Então, por exemplo, não poderá existir propaganda, publicidade desses autotestes em sites diversos pela internet. Somente poderá haver a promoção e a publicidade desses autotestes nos sites das farmácias, drogarias e também dos estabelecimentos de saúde devidamente autorizados. Doutor Juliano, sobre a questão dos valores desses autotestes, né, o preço dele, tem alguma orientação? Olha só, em tese existe a lei de iniciativa, né, do próprio fabricante de ofertar os seus autotestes. Por outro lado, Flávia, a própria Anvisa já manifestou que permanecerá fazendo a sua fiscalização pós-comercialização, bem como as instituições que defendem e amparam os consumidores, né? Certamente os PROCONs em todo o país, e não será diferente aqui em Alagoas, estarão monitorando essa oferta ao consumidor e verificando, naquele caso concreto, se existe algum abuso nesta oferta para o consumidor. Se houver algum tipo de abuso, certamente as instituições entrarão em ação para poder preservar o direito do consumidor e evitar que exista alguma prática indevida e abusiva nesse sentido. Eu gostaria de tocar num ponto que eu acho que é bem importante, sabe, em relação à questão do resultado, né, desses autotestes. Alguns profissionais de saúde têm se manifestado nesse sentido, e a própria Anvisa também, por meio de resolução, deixou muito claro que o resultado positivo, eventualmente, desse autoteste, ele não serve de diagnóstico definitivo, tá? Então é importante que a população tenha isso em mente. Ele serve de orientação e de indicativo de que aquela pessoa, em tese, estaria contaminada com Covid-19. Mas é importante que logo em seguida, após ele receber a confirmação de positividade desse teste, é importante que ele busque um profissional de saúde, busque um profissional médico, para poder saber quais são as medidas que ele deve tomar. Se ele necessitará fazer um outro tipo de teste, por exemplo, um RT-PCR, para ratificar esta informação, ou se ele já entra de imediato em isolamento, né, para poder proteger as demais pessoas que ele convive e a sociedade de maneira geral. Um ponto importante, doutor Juliano, ter tocado nesse assunto, porque, por exemplo, o Ministério do Trabalho, há alguns meses atrás, na verdade, ele publicou uma portaria onde autoriza, né, o trabalhador que sentir algum sintoma gripal ou mesmo tiver um teste positivo de Covid, ele poder se ausentar por até 10 dias, né? Caso esses sintomas eles continuem e persistam por mais tempo, ele então precisa de um atestado médico, mas sem precisar comprovar por atestado médico, ele pode se afastar por 10 dias do seu ambiente de trabalho, tendo algum sintoma gripal, tendo um diagnóstico de Covid, ou mesmo apresentando que teve contato com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid-19. Então,
é importante realmente trazer essa questão de que esse diagnóstico ele não serve realmente como um comprovante, né? Principalmente no ambiente de trabalho, onde o trabalhador ele possa mostrar que foi diagnosticado com Covid através desse autoteste. Ele precisa sim passar pelo exame tradicional e comprovado também pelo próprio médico, não é isso, doutor? Em relação à atividade laboral diretamente, existe até hoje a dispensação da exigência até de atestado médico, né? A recomendação hoje do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Trabalho, é no sentido de o paciente está sintomático, ele precisa se afastar imediatamente das suas atividades laborais. Agora, caso a empresa exija esse tipo de documentação, e aí cabe ao funcionário tentar sim oferecê-la, mas não é uma exigência hoje das autoridades sanitárias no país. E sequer, diante desse crescimento exponencial de número de casos, proteger o maior número de pessoas possível. Então, aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, em tese, elas não devem comparecer no seu ambiente de trabalho. Instituições patronais devem estar atentas a isso, naturalmente, para poder preservar a salubridade ali do ambiente de trabalho também. Mas, de fato, em relação a viagens e shows, esses estabelecimentos que estão requerendo a comprovação de teste negativo para que você acesse, esse autoteste não serve para este fim. Ele serve de orientação e o importante é que o paciente, a partir do momento que ele receba no autoteste um resultado positivo, ele busque automaticamente fazer contato com o profissional da área da saúde, com o profissional médico de preferência e perguntar a esse profissional como é que ele deve proceder a partir de então. A gente já consegue achar os autotestes aqui em Alagoas, doutor Juliano? Ainda não se tem notícia de já se estar tendo oferta aqui no nosso mercado diretamente desses autotestes. A empresa certamente deve estar atualizando a sua logística aí para poder fazer esse serviço e ofertar diretamente aos consumidores. Mas é muito importante, Flávio, tocando novamente nesse assunto, que o consumidor somente adquira esse autoteste por meio de estabelecimentos que têm a confiança já do mercado, que são estabelecimentos conhecidos, que ele não busque este autoteste em qualquer local ou muito menos em qualquer site pela internet. Porque a Anvisa, ao mesmo tempo que ela vem fazendo esses registros, ela também recomendou, inclusive, o recolhimento de testes irregulares que estavam sendo ofertados aos consumidores sem ter registro da agência reguladora. E é importante destacar que a própria população pode ter acesso a essas informações. De que forma? Acessando diretamente o site da Anvisa. A Anvisa criou um painel onde a população em geral, qualquer consumidor, qualquer paciente, pode acessar o site da Anvisa e verificar como é que anda a solicitação de qualquer teste que foi feito no país. Se ele foi deferido, se foi indeferido, se está em análise. Em tempo real, qualquer pessoa tem acesso a essa informação diretamente no site da Anvisa. Então é importante que as pessoas busquem acessar e se inteirar antes de adquirir. Caso algum consumidor encontre, né, esse tipo de produto que não seja autorizado pela Anvisa, sendo comercializado em um estabelecimento, o que é que ele deve fazer? Qual o procedimento aí? É muito interessante essa sua pergunta. Veja só, o controle social, nesse caso, ele conta muito, né? Então é importante que a população em geral ajude as autoridades de saúde a fiscalizar esse tipo de conduta indevida. Então, se o consumidor se deparar com uma situação desta, é importante que ele repasse esta informação automaticamente para as autoridades de saúde, inclusive aqui no Estado. Então, ele busque o canal de atendimento da própria Anvisa aqui no Estado de Alagoas, repassando essa informação, busque os PROCONs, repasse também essa informação, porque certamente essas instituições terão automaticamente uma medida ágil para poder coibir esse tipo de conduta e proteger lá na ponta os consumidores e a população em geral. Muito obrigada por sua participação aqui no CBN Maceió e por trazer todas essas informações também à população, essas orientações, né? A gente sabe que os autotestes, mais cedo ou mais tarde, eles seriam realmente aprovados pela Anvisa e é importante que o consumidor esteja atento para que ele não se sinta realmente enganado, né? Quando começar a ser comercializado aqui no estado, porque a gente sabe que, querendo ou não, sempre existe aqueles mais espertinhos, né, que querem sair ganhando de uma forma ou outra.
Exatamente, Flávio. Muito importante esse cuidado realmente para toda a população. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição. Nós conversamos com o advogado especialista em direito médico, Dr. Juliano Pessoa.